Hoje vamos estudar o livro Encontro Marcado de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Fazendo essa ativação do sino, você vai receber todas as novas programações de maneira automática através do canal do YouTube. Obrigado. Capítulo 30, investimentos. Mas não é investimento visando recurso financeiro, retorno financeiro, investimento de valores, mas aqui diz o valor da cooperação fraterna. Compreensível o espírito de previdência que induz o homem a se preservar contra a penúria. A formação bancária na garantia comum, os estabelecimentos de segurança pública, as organizações da economia popular sem estímulo à usura e os institutos de proteção recíproca representam aquisições de inegável valor para a comunidade. Portanto, na nossa vida, parece que podemos viver sem o dinheiro. Isso praticamente impossível na nossa comunidade. Portanto, necessitamos, sem dúvida nenhuma, de dinheiro, de recursos financeiros para que tenhamos uma vida satisfatória, atendendo às muitas necessidades. Tudo, praticamente, precisamos de dinheiro para moradia, para pagar as questões das despesas domésticas, na manutenção do lar, para os estudos, para vestimenta, para atendimento dos tratamentos médicos, remédios e despesas de consumo. Então, nós precisamos de dinheiro. Entretanto, é preciso também compreender que todas essas questões representam uma manifestação concreta da mente. Portanto, em primeiríssimo lugar, devemos saber que Deus é o todo de tudo. Deus está em toda parte. Deus está em nosso interior, constituindo a nossa natureza divina. E esse Deus interior representa a sabedoria infinita do universo e está disponível dentro de nós. Portanto, esse Deus perfeito que constitui a nossa essência, a nossa natureza divina, sabe exatamente tudo o que é necessário à nossa vida e também tem o poder, a capacidade, de acordo com a alimentação do pensamento, manifestar, produzir, atrair e fazer tudo o que é necessário à nossa vida, inclusive o dinheiro, que no fundo é um resultado. Não é? O dinheiro não é a causa, ele é um resultado. Portanto, fazendo com que todos os instrumentos de Deus disponíveis para nós entrem em atividade através do poder da nossa mente, do nosso pensamento, nós podemos construir todo o dinheiro necessário para todas as circunstâncias da vida. Portanto, diz aqui, compreensível o espírito de previdência que induz o homem a se preservar contra a penúria. Naturalmente, Deus, estando dentro de cada um, Deus deu a cada um, permitiu para que cada pessoa manifestasse um poder, uma capacidade, uma inteligência de trabalhar para que todas as questões necessárias tivessem condições de ser atendidas. Então, o espírito de previdência induz o homem a se preservar contra a penúria. Claro, só vive em condições de penúria aqueles que acreditam só na matéria,
acreditam só no que as mãos podem tocar e no que os olhos podem observar. Mas, na verdade, a riqueza, o dinheiro, o progresso, a prosperidade são questões mentais. Sendo rica a mente, é rico o ambiente onde ele vive. Então, é claro que Deus permite ao homem manifestar todo um poder de criar a riqueza. E, portanto, a riqueza pode ser criada de acordo com a necessidade e no volume e quantidade de acordo também com os desejos de cada um. A formação bancária, os estabelecimentos de segurança, as organizações da economia, institutos de proteção representam aquisições de inegável valor para a comunidade. Veja que a nossa comunidade está em contínuo movimento, mesmo nos dias atuais, por causa das restrições da pandemia, ainda assim a nossa comunidade se encontra em movimento, avançando, progredindo e se melhorando a cada momento. Portanto, todas as necessidades da comunidade são organizadas, controladas, produzidas pelas pessoas, notadamente as pessoas inteligentes que trabalham para o bem de todas as demais pessoas. Ninguém deve menosprezar o ensejo de se resguardar contra a exigência imprevista. Aqui é uma coisa interessante, né? Ninguém deve menosprezar o ensejo de resguardar contra a exigência imprevista. Naturalmente, pode ocorrer repentinamente um acidente, uma situação imprevista, uma necessidade urgente de alguma coisa. Todas as coisas podem acontecer repentinamente. Por quê? Porque o mundo que nos cerca, todas as coisas que ocorrem, correspondem a resultados, aos efeitos do que? Dos pensamentos mantidos na mente. Tudo que nós armazenamos na nossa mente tendem a se manifestar concretamente no nosso ambiente. Então, de repente, pode acontecer um acidente imprevisto. Quem é que espera um acidente? Ninguém. Só nem a seguradora. A companhia seguradora proporciona seguro às pessoas, nunca imaginando poder atender numa necessidade. No entanto, um acidente, uma doença, uma situação imprevista pode acontecer repentinamente. Portanto, as coisas que ocorrem na nossa vida também podem acontecer repentinamente. Por quê? Porque depende da mente, depende da oportunidade. Mesmo que você não queira que aconteça uma doença, mas se você vive irritado, você vive encolerizado, você é intolerante, fica com sentimentos rancorosos, é evidente que uma doença pode manifestar repentinamente. Por quê? Porque a mente proporcionou condição propícia para isso, deu uma abertura. Portanto, fique contente o tempo todo, manifeste alegria, esperança, fé, viu? E assim, não vai acontecer uma coisa imprevista repentinamente. Essa realidade patente no plano material não é menos tangível no reino do Espírito. Veja a afirmação do Espírito orientador Emmanuel. Ele diz que essa realidade imprevista das coisas que ocorrem no cotidiano, patente no plano material, ou seja, que são questões pertinentes ao mundo espiritual, não é menos tangível no reino do Espírito. Significa no mundo espiritual, onde corresponde à nossa futura morada, lá também
provável que todas essas questões que nós estamos nos situando neste momento possam ocorrer. Por quê? Porque o espírito que está lá no mundo espiritual é o mesmo que estava aqui no mundo material. E aqui onde nós nos situamos como espírito, vamos ser nós mesmos, o mesmo espírito no mundo espiritual. Então, nós transportamos todas as questões gravadas na nossa alma daqui do mundo material presente para o mundo espiritual próxima morada. E lá continuamos na mesma tendência, ou seja, levamos a nossa capacidade de pensamento, a nossa mente é a mesma, não vai mudar a mente, todas as questões pensadas vão ficar gravadas na alma, e lá também o mundo onde estivermos vai representar projeção da nossa própria mente. Portanto, de acordo com as nossas qualidades, nós vamos ser transferidos para o mundo espiritual em mundos semelhantes ao que vivemos aqui na Terra. Hoje, depositar valores da alma nas reservas da vida, considerando as nossas necessidades de amanhã. Veja só, depositar valores da alma nas reservas da vida. Jesus nos ensinou fazer depósitos de bens, recursos e tesouros onde não possam existir traças nem ferrugens. Isso corresponde a armazenar tesouros, riquezas, recursos benéficos na nossa alma, onde vamos transportar com facilidade. E diz aqui, considerando as nossas necessidades de amanhã. Você fala assim, mas quando eu estiver no mundo espiritual, lá eu me viro. Lá eu vou ver o que eu preciso fazer. Tarde demais. Se você não tiver poupança aqui no mundo material, você vai nascer pobre lá no mundo espiritual. Ou seja, como fazer poupança no mundo espiritual? São os dízimos que você proporciona para a igreja. Pronto, já vem um cara querendo roubar o meu dinheiro para a igreja. Não é? Todo mundo pensa que vai enriquecer o sacerdote, o pastor, o evangélico, o espírita, o médium. Pode ser que isso até aconteça, mas você está contribuindo para Deus. E Deus está depositando o seu dízimo na sua conta de poupança para você usufruir no mundo espiritual. Será verdade? Olha, eu não posso te garantir, porque eu não lembro de eu ter estado lá e não estou lá. Mas pela constatação das orientações espirituais, isso é uma realidade. A interdependência guarda força de lei em todos os domínios do universo. Veja que, então, mesmo que você seja uma pessoa independente financeiramente, consegue cuidar de si, não se importa com ninguém, é um egoísta, é egocêntrico, ainda assim você depende de todo mundo. Por quê? Porque veja, em todas as questões da sua vida, graças à existência de tanta gente no mundo, você vive confortavelmente. Você conseguiu ajuntar um bom dinheiro. Você está numa situação cômoda e sem nenhum problema. Mas graças a todas as outras pessoas, até para nascer você precisou de uma mulher, que é a tua mãe. Não é? Alguém cuidou de você, das tuas fraldas quando você era pequenininho. Você não pode dizer que não precisa de ninguém. Quando você ficar velhinho e tiver numa situação que não pode mais se movimentar, alguém vai ter que cuidar de você. Ou você vai ficar à míngua, apodrecendo. E se você não puder nem se locomover para ir à toalete ao banheiro, como é que fica? Então, sempre vai existir pessoas
de quem você depende. Por isso está escrito aqui, a interdependência guarda a força de lei em todos os domínios do universo. Por isso que Deus fez ao nosso redor todo um contingente formando povos, pessoas e comunidades e toda a humanidade. Nós dependemos um dos outros, graças a Deus. Vamos passar neste momento para as orações. Peço a você que se acalme, concentre-se. Por que deve se concentrar? Porque é a maneira de você fazer com que a sua mente se direcione para Deus, para o mundo perfeito de Deus, e possa conectar-se com as boas vibrações dos céus, os bons fluidos, as boas esferas espirituais que possam traduzir todo o pensamento de Deus para você. Senhor, neste momento da oração, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus, nosso guia e mestre, que nos proporciona toda uma instrução de como nos conduzir na vida, fazendo com que tenhamos a nossa capacidade manifestada no trabalho, nos deveres e tarefas, tudo em prol da nossa própria comodidade, da nossa felicidade e também para que todas as demais pessoas possam ser beneficiadas. Senhor Jesus, nosso guia e mestre, pela graça de Deus, contamos com elevados princípios doutrinários evangélicos que nos proporcionam sabedoria, instrumentos de nosso trabalho, para que tenhamos condições de observar as nossas próprias falhas, corrigindo os itens necessários, dirigindo-nos para o bem em todos os segmentos da nossa vida. A prosperidade que almejamos representa um item importante em nossa vida e necessitamos de sabedoria e amor para que as decisões constituam itens importantes no acerto, para que não venhamos a desviar do caminho correto. E, como sempre, habituamos-nos a desviar do caminho correto, rogamos a Deus que nos instrua, através das boas palavras de Deus, o caminho que devemos trilhar, sempre iluminado pelas bondosas palavras de Jesus, cujo Evangelho é o nosso guia em todos os momentos da vida. Agradecemos imensamente a Deus, ao Senhor Jesus e aos benfeitores que nos orientam. Assim seja. O livro Encontro Marcado, bem como os demais utilizados em nossas programações. Os pedidos de orações que recomendamos em muitas questões da vida para solucioná-las, e também o agendamento de consultas espirituais online, você pode fazer através deste site. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe sempre. Muito obrigado.